Seja muito bem-vindo a mais uma questão do Que Questão é Essa? Você anda com dificuldade em língua portuguesa? Então você precisa me acompanhar aqui todos os dias, porque eu resolvo uma questão nova para você entender como é que as bancas têm cobrado e qual é a resolução correta da questão. Agora, antes de você ir para a próxima questão, eu vou pedir para que você deixe o seu like, para que deixe o seu comentário. Não pode sair daqui sem essa participação, para que o YouTube possa entregar esse conteúdo para muito mais alunos. E antes de você ir para a questão, eu só preciso lembrá-los de que nós temos o método RISE de aprendizagem e com apenas 25 horas você consegue aprender português de maneira lógica e definitiva. É só ir lá no meu site, alinerise.com.br. Vai lá agora, assista a questão, não vou ficar te atrapalhando mais não. Tchau, tchau. Questão número 1. No segundo período do primeiro parágrafo, seria correto inserir uma vírgula imediatamente depois do trecho entre parênteses, instantânea, e aí ficaria uma vírgula antes do E. Vamos voltar para lá, para poder avaliar o que o abençoado quer. Segundo período do primeiro parágrafo. Então, começa bem aqui. Seu avanço tem sido muito expressivo, com uma ampla penetração. Olha só, o que eu aconselho? Eu iria ler direto a ideia principal, já fazendo de conta que o que está entre parênteses não existe. Então, seu avanço tem sido muito expressivo, com uma ampla penetração e com um aumento significativo do poder concentrado de algumas plataformas. Então, estão vendo que essa é a ideia principal? Logo, quando ele pede para colocar uma vírgula bem aqui, ele está pedindo para colocar uma vírgula antes do E. O que eu sempre comento, a vírgula antes do E, em regra, ela está certa. Pode ser por motivo sintático, pode ser por motivo semântico, mas o examinador da banca Sebrasp, ele não decide muito bem o que ele quer com relação à vírgula antes do E. Então, acaba que, eu vou colocar aqui para vocês as conjunções, deixa eu até pegar aqui algum espacinho, que eu deixei essa prova, deixa eu ver se eu não recortei, deixa eu ver se a gente tem um espaço, deixaram um espaço para rascunho, ó, que examinador bonzinho, tá vendo? Tá igual matemática, deixa o espaço para rascunho na prova. Aí a gente está trabalhando com a conjunção, ou com a pontuação, antes de conjunção, e antes de conjunção, coordenada. Conseguem falar para mim quais são as conjunções coordenadas? Sim? Aditiva. Vou até colocar aqui em outra ordem. Aditiva. Alternativa. Vá completando aí. Adversativa. Conclusiva e explicativa. Essas são as conjunções coordenadas. Quando você está escrevendo, sempre eu tenho certeza que você coloca uma vírgula antes do mais, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Quando você coloca logo, assim, portanto, quando você conclui, vírgula obrigatória. E para explicar não tem jeito, vírgula obrigatória. Agora, normalmente, antes da aditiva e da alternativa, a vírgula é facultativa, beleza? Então, aqui, normalmente, a vírgula é facultativa. Aí, acompanhe meu pensamento. Se eu digo, por exemplo, que eu não estudei e passei no concurso. Gente, eu repito isso só toda a vida para ver se isso vira um mantra na minha vida e dá certo, viu? Só que não dá não, viu? Não dá não. Ninguém vai passar aqui se não estudar, o negócio está estreito. Então, não estudei é uma oração coordenada e passei no concurso é outra coordenada. Mas vocês estão vendo que bem aqui eu coloquei o E, só que esse E, ele é igual ao mais, porque existe uma ideia contrária. Logo, a vírgula antes desse E aqui, ela vai ter de aparecer, porque seguiria a mesma regra da vírgula com o conectivo adversativo, beleza? Muito bem. Agora, quando eu falo, por exemplo, que Maria gabaritou, ó a revisão que a gente está fazendo, hein? Maria gabaritou português e João
matemática. E João, matemática. Então, veja, quem foi que gabaritou português? Maria e João, não está escrito, mas bem aqui existe um verbo, porque eu estou dizendo que João gabaritou matemática. Isso aqui, quando tem esse vazio, o nome desse vazio é elipse, como recupera o que foi dito antes, é zeugma, e aí, com certeza, a gente pode colocar uma vírgula bem aqui. Essa vírgula, inclusive, é a chamada vírgula vicária. Vocês se lembram? Vírgula vicária. Agora, o que eu acho que talvez incomodaria é: poderíamos colocar uma vírgula bem aqui antes do E? Pode ou não pode? Pode, e é preferencial, inclusive. Por qual motivo? Eu sei que você sabe. Ó, parei só um pouquinho na resolução dessa questão e coloque bem aqui no comentário qual conteúdo você quer na próxima questão. Você quer palavra C, palavra Q, o que você quer? Comente também se você está entendendo, se está tendo alguma dificuldade. Vai lá, continua assistindo agora. Quem foi que gabaritou português? Maria. Quem foi que gabaritou matemática? João. Vocês estão vendo que esta primeira é uma oração, porque tem verbo, coordenada, porque tem sentido completo, e não tem conjunção. Se não tem conjunção, não tem o síndeto, então ela é assindética. Esta daqui, mesmo estando elíptico, estão vendo? Tanto que coloquei a vírgula para poder marcar, é uma oração coordenada, João gabaritou matemática. Só que tem o síndeto, então é uma coordenada sindética e é uma coordenada sindética aditiva. E vocês estão vendo que o sujeito da primeira é Maria e o sujeito da segunda é João. Então é o que a gente chama de coordenada sindética com sujeitos diferentes. Aqui eu tenho um sujeito A e aqui eu tenho um sujeito B. Tudo bem? Então, é uma coordenada aditiva com sujeitos diferentes, por isso que o ideal é colocar essa vírgula antes do E para desfazer possível ambiguidade. Perfeito? Então, olha que eu estou exemplificando vírgula antes do E. A vírgula antes do E está errada. Tá? Não, vamos observar, porque pode estar certa. Agora, acompanha aqui o ponto a que quero chegar. Quando eu falo que eu comprei caderno, lápis, borracha, apontador e alguma coisa, caderno, lápis, borracha, apontador, enumerei. Para marcar tópicos de uma enumeração, a gente normalmente coloca vírgula. Pronto. Colocamos vírgula para marcar tópico de uma enumeração. A minha enumeração ficou retinha, vocês estão vendo, né? Tá parecendo que eu tomei cachaça. Deixa eu melhorar pelo menos essa última aqui, que ficou um horror. Então, parecendo que a professora tomou cachaça. Então, caderno, lápis, borracha, estou enumerando essa estrutura. E aí a gente coloca vírgula para separar os tópicos de uma enumeração. No último tópico, em regra, a gente coloca o E, tudo bem? E aí é um rol taxativo, mas eu posso colocar uma vírgula. E aí, meu povo, eu não vou colocar o que a pessoa tem mania de colocar, por exemplo, vírgula, etc., e ainda coloca reticências, veja só, de jeito nenhum. Não tem necessidade, o nosso texto tem de ser conciso. Eu vou tirar isso aqui e vou deixar com este formato, apenas com um ponto final, porque essa vírgula aqui já me diz que é um rol taxativo. Então, eu não preciso colocar reticências, piorou colocar ainda com vírgula antes, porque não tem, etc., na verdade, né? Não tem, tecnicamente. Os gramáticos dizem que até já aceitam pelo excesso de utilização. Mas, tecnicamente, não tem a vírgula antes do etc., e etc. com reticências é um exagero medonho, né, meu povo? Então, acaba que essa estrutura, bem aqui, vou colocar a estrutura 1, a estrutura 2 e a estrutura 3, essa estrutura 2 já resolve todo o problema. Você está apresentando como um rol enumerativo e não está precisando colocar essa firula toda. Tá ficando claro para todo mundo, sim ou não? Agora, o que normalmente incomoda, e foi o que o examinador pediu para fazer, foi isso aqui. Porque ele enumerou, vocês estão vendo? Que ele enumerou, tá bem aqui. Então, ele falou assim, ó, seu avanço tem sido muito expressivo, com uma ampla penetração e um aumento aquisitivo do poder concentrado. É uma vírgula antes do E, de um E que enumera. Em regra,
entende-se como possível essa vírgula antes do E quando a gente enumera principalmente objetos, tudo bem? Objeto direto, objeto indireto. Já houve questões em que o examinador pediu para colocar essa vírgula antes do E, enumerando objeto, objeto direto, objeto indireto, e o item foi verdadeiro. Este daqui não é enumerando objeto. Ele está dizendo o seguinte: seu avanço tem sido muito expressivo, com uma ampla penetração e um aumento significativo. Está vendo que ele está dizendo que o avanço tem sido expressivo. Por quê? Porque tem tido uma ampla penetração e um aumento significativo. Eu nunca escreveria com essa vírgula antes do E. O examinador entendeu como falso. É possível a vírgula antes do E, desde que seja com estes casos que eu apresentei, tudo bem? Então, se ele for adversativo, se for com sujeitos diferentes, este é para dar ênfase ao último tópico da enumeração, mas normalmente o que a gente já teve como gabarito correto, eu nem aconselho, toda a vida que eu dou aula teórica, eu falo, isso aqui eu não aconselho, eu não escreveria. É para enumerar objetos. Repito, já houve questões em que o examinador colocou estrutura como essa como verdadeira. Há muito tempo o examinador da banca Sebrasp não cobrava, e este item, o gabarito preliminar, foi falso, beleza? Então, o gabarito preliminar foi falso. Eu até acho pouco provável que alguém argumente e que o examinador mude. Não digo que é impossível, como eu disse, já teve gabaritos com este formato. E aí, o que que você achou dessa questão? Fácil, difícil, sei lá, você teria acertado ou teria acertado pelo motivo certo? É muito importante você ter esse diagnóstico nesse momento da vida. Então, passando aqui para agradecer por você ter assistido até o final, eu sei que você teve um grande crescimento, e para te falar que nós temos um desafio de língua portuguesa, questões pelo WhatsApp, 6 questões pelo WhatsApp, todo dia você recebe uma questão. É gratuito, viu? Basta você clicar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tchau, tchau! E até a próxima questão.